programa está oficialmente aberto. Hoje, dia -14 de julho de 2026. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta, que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. Sim, vamos lá, porque hoje é um dia especial, é dia do rock, e por isso é obrigatório. Uma quente e uma fria e uma quente. Combinado? Dito isso, livro de oração em mãos, quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor, protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Eu peço a Nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí. Como eu disse, hoje é dia do rock, um dia especial, um dia muito especial. E trataremos do quê? De rock. Você pensou que eu ia falar de crime? Crimes relacionados ao rock? Não, isso fica para o ano que vem. Hoje vamos tratar de um texto que é neste livro aqui, ó. O desafio de estabelecer a verdade imperecível do grande mestre Ryu Hokawa. Um texto que, ao meu ver, dará um fio condutor para quem gosta de rock. E vocês vão ver disso com mais profundidade na sequência do texto, porque o pessoal diz muita besteira sobre o rock. Nossa, meu. Sobra a boca, capacidade de produzir besteira, principalmente do brasileiro. Eu já vi outras pessoas, de outras nações, digamos assim, outros povos falando a respeito do rock, mas a capacidade do brasileiro de produzir besteira a respeito do rock é um negócio fora de série. Isso tinha que ser estudado. Tem que ser estudado. E o que eu acho mais ridículo mesmo, é quando chega um bestão e fala: oh, rock não é música, rock é atitude. Pelo amor de Deus, rock é música. É uma música muito boa, diga-se de passagem. E é uma música que nos desperta sentimentos. Um sentimento de liberdade, como vocês vão ver no livro. Mas é um sentimento para a nossa atitude. Eu tenho a minha atitude, você que está me vendo tem outra. E cada um vai ter uma atitude sua, relacionada com aquilo que está no seu âmago, está na sua alma. Porém, o nível educacional brasileiro é muito baixo. Então o brasileiro não tem muito hábito de pensar. Pensar é algo muito dispendioso. Criaram até um negócio chamado de lei do menor esforço, para o pessoal ter uma desculpa para não exercitar a mente, para não queimar a mufa. E a pessoa começa o quê? A delegar os seus comportamentos, delegar a gerência do seu comportamento a terceiros. Exatamente. E aí é algo que alguém disse ali, que o cara começa a repetir aqui.
que o outro disse lá, e o sujeito começa a se parecer com o quê? Com petista. Petista é essa desgraça aí, que delega a gerência do seu comportamento, das suas ações, à liderança do partido. E aí o cara virou um fantoche. Esse é o grande problema de pessoa que não consegue pensar com a própria mente. É difícil, eu sei que é difícil. Sei que é difícil, quando eu digo que eu sei que é difícil, para mim não é difícil, mas quando eu digo eu sei que é difícil, porque a gente convive com esse tipo de gente 24 horas por dia. Se tivesse uma hora a mais também ia aparecer. E é normal isso. Parece sempre um trouxa aí. Rock não é música, é atitude. É duro, velho. É duro, velho. Não é fácil não. Mas vamos ao texto e conversaremos mais na sequência. No livro O Desafio de Estabelecer a Verdade Imperecível, o mestre Ryu Hokawa, seu autor, escreveu o quê? Algumas pessoas pensam que o rock and roll vai contra as normas sociais e os valores dos pais ou dos professores. Algumas pessoas pensam, não, elas não pensam. Esse que é o problema. Em 4 de março de 1966, no London Evening Standard, publicado foi o artigo de autoria de Maureen Cleave, alcunhado de O que faz um Beatle diariamente? Como vive John Lennon? Lendo-se que, não que sua mente esteja fechada, mas está fechada em torno do que ele acredita no momento, sim, o objeto de estudo dele. Só para explicar. O cristianismo vai desaparecer, disse ele. Sim, vai encolher e desaparecer. E não preciso discutir isso. E estou certo que se provará que estou com a razão. Sim, vamos só estabelecer o seguinte. Nós estamos em 2026, nem Cristo e nem o rock desapareceram. Ok? Tá tudo aí. Mas vamos esmiuçar mais a coisa, vocês vão entender. Pois somos mais populares que Jesus agora. Não sei qual vai primeiro, se o rock and roll ou o cristianismo. Jesus estava bem, mas seus discípulos são grossos e comuns. E são eles que distorcem e estragam tudo para mim. Sim, esse aqui é o ponto crucial. Quando ele fala que Jesus Cristo estava bem e seus discípulos são grossos e comuns, o mesmo vale para o rock. Rock é música, é atitude. O cara que fala isso é uma besta, é um cara grosso e comum. E o cristianismo tem como intermediário entre o ensinamento de Jesus e o afegão médio, gente que não está preparado para isso, gente que tem agenda própria e começa a distorcer, estragar a coisa. Por um lado, por burrice, e por outro, por mau caratismo. E essa coisa aqui foi muito distorcida. A matéria, a época foi publicada. Somos mais populares que Jesus. E aí, para vocês entenderem a coisa, eu vou explicar. Fala, pô, isso gerou um escândalo mundial. Isso não foi escândalo porra nenhuma. Isso está na biografia do Hunter Davis. Ele falou, isso gerou são, digamos, atritos pontuais. Nem na Inglaterra gerou problema, nos Estados Unidos, com os fanáticos norte-americanos e só. E não foi nada além disso. Isso virou um escândalo mais para a mídia brasileira, que é esquerdista. Que queria implantar eles tendem a querer implantar uma agenda iluminista de que não existe Deus, não existe transcendência. Não existe Deus, não existe transcendência. Quando o Bolsonaro falava o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, os caras ficaram loucos. Como Deus? Deus não existe. Esse homem tá louco, meu. Claro, na concepção desse, porque eles são agentes do iluminismo. E aí aqui no Brasil criou-se essa celeuma em torno de algo que não foi de nada para lugar nenhum. Os Beatles continuaram fazendo shows tranquilamente, vendendo seus discos, mas a mídia quis fazer parecer um negócio grande e colocar John Lennon como um anticristo. E quando John Lennon fala aqui, vou até repetir. Ele falou, Jesus estava bem. Ele não é contra Cristo. Ele escreveu até uma música de Natal. Jesus estava bem, mas seus discípulos são grossos e comuns. E são eles que distorcem e estragam tudo para mim. Ok? Mas vamos lá, de volta ao texto do mestre Hokawa. No entanto, se você conseguir criar rock no nível dos Beatles, você obterá
o poder de cativar centenas de milhões de pessoas em todo o mundo e gerar lucros imensos. Posto que os Beatles foram um sucesso extraordinário também como negócio. Portanto, o fato de tocarem rock não significa apenas que estavam indo contra os padrões sociais. Pelo contrário, eles trilharam o caminho real como verdadeiros reis. Sim, o mestre local está dizendo que os Beatles chegaram a um ponto de realeza. Seria uma realeza sem coroa, porque eles adquiriram uma capacidade de influenciar poder. Eu falo assim, poder não é dinheiro. Dinheiro é ferramenta. Eles adquiriram ferramenta e utilizaram essa ferramenta em prol o quê? Da influenciação da humanidade como um todo. Você tem uma humanidade pré-Beatles e pós-Beatles. E a ferramenta principal dos Beatles, que eles utilizavam para se comunicar, era o rock. Ou seja, era a ferramenta certa com as pessoas certas. Vamos avançar um pouco mais. Na década de 1970 e 1980, John Lennon não pôde realizar concertos da China na União Soviética ou no leste europeu, porque ele gravou uma canção que criticava Mao Tse-tung. Em 29 de agosto de 1968, os Beatles lançaram um single que tinha a canção Hey Jude no lado A e Revolution no lado B, em cujos versos da segunda constam o seguinte: você diz que vai mudar a Constituição? Bem, você sabe, nós adoraríamos mudar a sua cuca. Você me diz que se trata de instituição. Bem, você sabe, é melhor você abrir a sua mente em vez disso. Mas se você sair por aí com fotos do presidente Mao, você não vai conseguir convencer ninguém, meu chapa. Sim, você vai sair com essa merda de comunista, você não vai conseguir convencer ninguém. E era o que tinha à época. Era a cara falando de socialismo, que era contra o capitalismo, e com fotos dos maiores genocidas da humanidade. Mao Tse-tung, Fidel Castro, Stalin, tudo que não prestou na humanidade, eles saíram por aí com essa merda, enchendo o saco, como se isso aí fosse a liberdade. Ou seja, o sistema mais opressor que se criou no planeta Terra, eles vendiam isso aí para os trouxas como sinônimo de liberdade. Parece até 1984, George Orwell, guerra é paz, opressão é liberdade. E o pessoal, você vê um monte de trouxa com camisa do Che Guevara. É coisa mais ridícula do que um cara usando camisa do Che Guevara. O cara era bicha, burro, porco, não tomava banho, assassino de bicha, ele matava até a turma dele. Ah, é pro inferno, cara. Mas vamos lá, de volta ao texto do mestre Okawa. Embora quisesse colocá-la no lado A do disco de vinil, ela acabou indo para o B devido às várias preocupações sobre como seria recebida. Doravante, os Beatles foram proibidos nos países comunistas do pós-guerra, de modo que não puderam cantar nem divulgar suas músicas nesses lugares. Em 8 de agosto de 2003, no Guardian, publicado foi o artigo de autoria de Mikhail Safonov, alcunhado de Confissões de um Mop-Top soviético. Nota, Mop-Top é o corte de cabelo dos Beatles, sim, aquele corte meio tigela, Chanel, corte Chanel, o Rei Arthur, aquele, o nome dele, à época era Mop-Top, ok? Lendo-se que na União Soviética, os Beatles foram proibidos. Atenção, na União Soviética, os Beatles foram proibidos. Segunda nota. Na verdade, os Beatles não foram oficialmente proibidos na União Soviética. Para o melhor entendimento, assista a live Combustível, Metal e Poema, Karma e Reencarnação, rememorando George Harrison, 80 anos, segunda sessão, cujo link está na descrição. Vai lá porque eu estou explicando o que aconteceu oficialmente. Extraoficialmente, na verdade, não foi oficialmente. Nunca ocorreu uma proibição oficial dos Beatles, mas extraoficialmente era difícil de se ouvir Beatles em Moscou. Voltando, nos primeiros dias, a paixão pelos Beatles implicava uma postura oposicional inconsciente, mais curiosa do que séria e nada ameaçadora aos alicerces de uma sociedade socialista.
Por exemplo, durante uma aula de astronomia, meu colega de escola teve de dar uma palestra sobre um planeta. Tendo recitado tudo o que havia copiado de um diário, ele fez sua própria edição. E agora, a mais recente descoberta de 4 astrônomos ingleses, George Harrison, Ringo Starr, Paul McCartney e John Lennon. A órbita de tal planeta está se aproximando da Terra e, em um futuro próximo, pode muito bem haver uma colisão. Por fim, o professor de física mal sabia mais do que nós sobre os planetas. Vai ser o professor de física. Estava lá fazendo o quê? Parece professor brasileiro. Então, ele ouviu essa conversa sobre uma possível colisão sem suspeita. Também não tinha ouvido falar desses astrônomos, nem sequer tinha ouvido falar dos Beatles, ao nível dos caras que se põe para dar aula pro pessoal. Né? Parece aluno brasileiro. Deve ser isso daí que estás aqui, que não é possível, cara. De volta ao texto do mestre Okawa, a partir disso fica evidente que suas atividades não continham apenas um elemento antissocial, mas também um espírito antitotalitário. Quando fala na questão antissocial do rock, da música dos Beatles, e do rock como um todo, a gente tem que entender aqui uma coisa. Antissocial é só uma força de expressão. É igual, não sei se vocês já viram, às vezes tem umas grades, tem um aviso com a cara de um cachorro, cuidado, não ultrapassar, cão antissocial. Claro, isso daí não é para o cidadão de bem que nunca vai invadir a área, isso é para um vagabundo, que ele vai pular o muro lá e vai ser estraçalhado por um cão. E o pena do cachorro vai ficar com um bafo de vagabundo na boca. Mas fazer o quê? A questão é essa. Quando fala que o rock é antissocial, não é que ele é nihilista. Ele é contra um direcionamento social que escraviza as pessoas. Sua motivação profunda era lançar um movimento para difundir liberdade e amor entre as pessoas. E é precisamente por isso que John Lennon retornou a uma elevada dimensão no céu. Sim, John Lennon, se não me engano, está na 7ª ou 8ª dimensão. Talvez na 9ª agora. Portanto, é errado considerar o rock apenas como uma forma de rebeldia. Lembra da questão da música e da atitude? Existe tanto rock que desafia os valores sociais, que se opõe à vontade de Deus, quanto o rock que corrompe a época. Sim, mesmo no rock a gente tem que citar que existem conceitos distorcidos. O tal do... como é que chama? Satanic Pânico, o pânico satânico. Porque nos anos 1980 começou a surgir uma legião, principalmente inspirada pelo Black Sabbath, que cultuava uma vertente mais negra do rock, digamos assim, uma vertente satânica, uma coisa do capeta, a turma começou a fazer chifrinho e tal. Só que a gente tem que entender que até isso daí é antissocial em que sentido? Em que sentido? Não como a sociedade como um todo. Não é uma coisa nihilista, embora muito moleque bobo tenha entrado no conceito nihilista da coisa. O pessoal punk, principalmente, que não tem muito hábito de estudar, de ler, acaba entendendo errado a coisa e se tornando autodestrutivo. Não é a ideia. A ideia não é essa. Não é ser autodestrutivo, mas é enfrentar uma linha social de comportamento que torna as pessoas, que transforma as pessoas em fantoches, como essa bosta do comunismo. Tem bosta maior que o comunismo, e mesmo vertentes da Igreja Católica, principalmente de cunho evangélico, que também só falta dizer pro cara que é pecado pensar. Que tem uns aí, cara, que parece que atentam contra o mínimo de inteligência que a pessoa tem. Falam umas coisas aí que dá até medo. Pode dizer que o cara vai pro inferno porque ele pensou. Quando não, do cara devia ser laureado por queimar a mufa. Então é nesse ponto aí. E acredito que precisamos observar a verdadeira natureza do rock sob uma perspectiva mais ampla,
pois o rock não é apenas uma palavra usada para descrever alguém como delinquente. Trata-se de um movimento de libertação das pessoas que se tornaram escravas do senso comum equivocado deste mundo. Sim, este mundo criou um senso comum equivocado, um senso de cunho iluminista, que atinge as pessoas, principalmente os jovens, e é aí que o rock entra, para salvar os jovens, para tirar o jovem desse senso comum, dessa nhaca comunista que os escraviza, que os amordaça. Quando o cara, você tem que entender o seguinte, isso é espiral do silêncio, quando a pessoa passa a repetir um discurso, sabe, aquela mesma nhaca, o pessoal, na época que iam por ciclovia, o cara fala a favor do carro. Lembra dos carros? O cara fala a favor do carro. Quem é que fala a favor de um carro, meu? Você já viu o carro falando? O carro é um objeto inanimado, ele não tem vontade. Eu falo a favor do meu direito de dirigir um carro onde eu quiser, de não querer trepar numa merda de uma bicicleta e sair por aí que nem bobo aí. Mas quando a pessoa repete aquele mesmo discurso, ela está amordaçada. Ela é amordaçada pela sua própria voz. Pensa nisso. Quando a pessoa se torna repetidora de um discurso, ela está amordaçada com a própria voz dela. E quem que vai libertá-lo? O rock. Esse senso, esse sentimento de liberdade que vai libertar a pessoa. Libertar não para ela sair repetindo besteira. A torta e direito, como o pessoal faz. Aquela vez veio aquele otário do Roger Waters se metendo na eleição aqui. Até ouvi na época eu vi no Facebook, o cara falou: Roger Waters é contra o Bolsonaro, ele tá certo, ele é do rock. O cara parece que não pensa. Parece que não pensa. Ele otorgou a atividade de pensar para ele pro idiota que nem o Roger Waters. Roger Waters é um imbecil, é uma besta, cara. Roger Waters é uma besta. Mas o cara começa a repetir o que o idiota fala. Ele foi amordaçado pela própria voz dele. E o rock veio para mudar isso. Então essa é a importância do rock que o mestre Ryo Okawa trouxe. O rock é uma música assim, mas é uma música que nos gera o sentimento de liberdade. É o sentimento de eu agir como o meu íntimo me fala. De eu intuir, de eu poder agir intuitivamente, de eu poder viver equilibrando pragmatismo com intuição. Isso é uma pessoa livre, isso é uma pessoa feliz, e não um fantoche de um idiota qualquer. Ok? E por aqui eu encerro o programa de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Nele eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros, a começar aqui por A Máquina da Verdade, esse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, pode dar para molecada, que a molecada irá adorar. Tem o meu outro livro aqui, o romance A Saga de Kid Winchester, e o link do curso Fundamentos do Exorcismo. Aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao apoio-se o meu blog, o Mochileiro Místico, o Pix para os acólitos do estrangeiro e o PayPal para... Não, o Pix é para os acólitos do Brasil e o PayPal é para os acólitos do estrangeiro, que não tem Pix do exterior. Então faça o seu Pix aí, gente, e manda bala. E o PayPal para os acólitos do estrangeiro, de Moscou. Hoje vocês podem ouvir rock aí em Moscou. Tiveram que derrubar... Graças a Gorbachev, hein, meu? Vocês não abrem tudo, vocês não vão ouvir rock, mas é nunca, meu. Aí tem o link com letras de Mateus, meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop. E para vocês entenderem o que aconteceu na Rússia oficialmente, extraoficialmente. Combustível, Metal e Poema, Carne e Reencarnação, rememorando George Harrison, 80 anos, segunda sessão. Sim, tem a primeira sessão e tem a segunda. Lembrando que a sessão está com cedilha e não 2 S, porque não é exceção de tempo, é exceção de parte. Tem que explicar, pessoal, você não sabe a diferença de sessão com 2 S e cedilha, que está com cedilha. Não é de tempo, ok? É de parte.
Combustível, Metal e Poema, Carne e Reencarnação, rememorando George Harrison, 80 anos, segunda sessão, ok? Aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. E pedir o contato do Naldo. O grupo do Cuesta no Getter, no WhatsApp, nosso canal mais estreito de comunicação, e Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos, onde hoje, por ser dia do rock, lembre-se, uma fria e uma quente. Uma quente e uma fria. Combinado? E, atenção, Denilson, próximo evento, todos os carros, próximo evento, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa, arquivos akáshicos, sim, no sábado, dia 18 de julho de 2026, às 6 horas da tarde, às 8 horas do sábado, dia 18 de julho de 2026, às 18 horas, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa, arquivos akáshicos. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!